Boa noite, amigos. Estamos aqui para mais uma noite de live. Hoje com a nutricionista Marineude Oliveira. Estamos quase terminando. Vão ser 7 noites, né? Então hoje é com a nutricionista. Amanhã vai ser com a chefe de cozinha Flávia, né? Lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas. E aí na terça-feira vai ser com o Bambu Chuveiroso, ou Ricardo Fioravante. A Marineude já entrou aí. E eu vou aceitar aqui pra gente. Depois vocês comentem o que vocês estão achando, se estão gostando dessas semanas de live, né? Desses dias. Boa noite, Marineude, tudo bem? Tudo bem, bom Muito demais. obrigada por você ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente, trazendo essas informações tão importantes para nós. Quero dar uma boa noite para o pessoal que está aqui com a gente também, o pessoal que vai assistir essa live depois, a gravação, né? E queria que você iniciasse, Marineude, se apresentando para o pessoal te conhecer um pouquinho. Sim, eu sou Marineu de Oliveira, um prazer estar aqui participando com vocês. Eu tenho agora a minha segunda formação, que eu sou pedagoga formada pela Faculdade de Vitória em 2009. E agora, em 2020, Deus me deu esse privilégio de sair, tendo mais uma graduação, que é nutrição. Então, agora eu sou nutricionista, estamos aí em início de carreira e queremos, então, levar avante, né, essa ou atitude de sair trazendo dicas e ajudando na saúde da população. Eu também faço parte do Grupo Reis, que é o grupo de pesquisa científica da UNASP, um grupo muito bom que incentiva a gente como aumentar os níveis de conhecimento na produção científica. E é o nosso grupo de religiosidade e espiritualidade na integralidade da saúde, é o nosso grupo Reis. É isso. Muito bem. E Marineude, eu já quero que te abordar aqui perguntando, você disse que ia trazer recomendações para a gente das melhores escolhas de alimentos. E eu queria ver com você quais são os alimentos que hoje você vai falar com a gente. É, Você conseguiu escutar a minha pergunta? teve dificuldade no carregamento da fala, eu não ouvi. Tá, eu vou repetir. Hoje você Tá. comentou que ia trazer para a gente recomendações sobre as melhores escolhas nos alimentos. Eu queria que É isso você mesmo. falasse para a gente quais são esses alimentos que você vai falar com a gente hoje. Olha só, gente, a alimentação ela é muito básica na nossa vida. A gente sabe que sem o alimento a gente não vive, mas também comendo de qualquer jeito pode trazer então a possibilidade da gente viver menos, né? Viver É, menos. Então, vamos falar sobre quatro categorias de alimentos, que são os alimentos in natura, os alimentos in natura ou minimamente processados, também os alimentos processados e também os alimentos ultraprocessados, que são essas nomenclaturas que nomeiam, pelo Guia Alimentar da População Brasileira, nomeiam então as classes de alimentos que devemos fazer as melhores escolhas alimentícias. Então, este é o nosso assunto para hoje, para o nosso bate-papo. legal. Então nós temos 4 categorias para abordar, né? Os in naturas ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. Você pode explicar para a Sim. gente com mais detalhes cada um deles? Olha só, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente come, né? Porque a alimentação ela vai interferir, pode interferir com respeito ao sabor, mas ela pode interferir também com respeito à qualidade nutricional deste alimento. Ele pode chegar, a algum momento, pelo processo que ele sofre, a perder a qualidade nutricional, ou seja, a nutrição que ele traria para o corpo, para o organismo, pode não estar mais presente nele. Então, precisamos estar atentos. Então, temos aqui as recomendações com respeito a alimentos
alimentos minimamente processados, a alimentação como base ideal para a saúde. Já a recomendação para alimentos processados é para limitar o consumo. Temos que ter regras. Quando o alimento ele é processado, agora a gente tem que ter moderação. É comer com limite para poder não chegar a adoecer, né, em algum momento. Se puder mesmo evitar, vai nos trazer também mais saúde. Então, devemos agora ter observação naquilo que estamos comendo. Por exemplo, os alimentos in natura, eles são alimentos que são recolhidos lá da natureza. Às vezes a gente pensa assim, in natura, pensa só em folhas, em frutos, mas não, tem também os alimentos que vêm dos animais, como por exemplo o leite, os ovos, a própria carne, ela é um alimento in natura, se ela vem sem sofrer diferentes tipos de cortes, sem sofrer o congelamento, ao leite, sem sofrer a pasteurização. E assim, os alimentos sem serem aparados, né? Como por exemplo, a gente vai retirar as partes não comestíveis. A partir do momento que a gente faz alguma diferençazinha, ele já modificou. E ele já não é mais um in natura, puramente, né? Ele já é agora um minimamente processado. Então, o minimamente processado é o in natura, né? Feito então essas diferenças, né? As aparas, é também quando passa por um processo de secagem, de moagem, e assim, né? Uma outra classe de alimentos também é os alimentos que eles são extraídos lá da natureza, mas eles são em classe de temperos, né? Que são aí os óleos, as gorduras, o açúcar, o sal. Essa é a nossa segunda categoria. A nossa terceira categoria, ela corresponde a produtos fabricados a partir dos in naturas, ou seja, adicionados sal e açúcar. Se ele é adicionado sal e açúcar, ele já não é mais in natura, ele é um alimento que ele é agora processado. Vai além do minimamente processado, porque ele já foi adicionado ali algum mais dele. Quarta categoria que nós iremos falar é mais perigosa, né? Processados. Por quê? Deliciosos, muito bons, né? Alimentos deliciosos, agradáveis ao paladar. Chama a atenção de crianças, de adultos, de todos. Recomenda-se até para não se ir no supermercado com fome, né? Porque É verdade. ultraprocessados, principalmente. Então, alimentos que eles sofrem diversas etapas, diferentes técnicas de processamento, e esses alimentos, eles trazem até mesmo ingredientes produzidos excepcionalmente sem ter nada a ver com o próprio. São alimentos que perdem completamente a característica, né, de um alimento in natura. Esses são os alimentos ultraprocessados. Marineude, você pode trazer Sim. para a gente exemplos desses alimentos para cada categoria? Sim, então, né, como recomendações gerais, né, vem assim orientando a população de forma em geral. E o guia que nós temos em mãos é o guia para a população mesmo, né? A população brasileira deve colocar guias nutricionistas da área da saúde, a vida da população, o bem-estar, a saúde, não é importante realmente material para que você possa, então, os conhecimentos e destacar como hoje a categoria de alimentos. Como já falamos, os alimentos eles podem ser in natura. Vou colocar aqui, mostrar aqui exemplos. Se eu só citar, você já formula na sua mente, né? Porque, por vezes, já tem costume, né? Mas, por exemplo, aqui, esse alimento aqui,
né? Muito conhecido. Esse aqui é um alimento minimamente processado. Ele é um alimento bem natural, porém ele já sofreu aqui, né, umas aparas aqui, tem um pouco da casca, mas é um alimento recomendado como base da saúde. É um alimento que ainda está em seu estado in natura, não completamente por causa das aparas, mas ele agora já é um minimamente processado, que é recomendado para a boa saúde de todos. Um outro exemplo aqui, né? Fruto, temos as folhagens, tá? E, assim, ele não sofreu nenhuma adição de açúcar, nenhum processamento, ele é um alimento in natura ou minimamente processado. Esse é a base natural que vai para cá. E aí, como já comentamos, o leite, o ovos, as carnes, se não sofreu nenhum processo, ele é um alimento in natura ou um alimento minimamente processado. Já uma segunda categoria, como nós comentamos, ela é a base das gorduras, a base dos óleos. O óleo, geralmente, ele se conserva no seu estado líquido em temperatura ambiente. Já a gordura, por vezes, ele costuma endurecer. Tá? A gordura, ela costuma endurecer. Às vezes você frita uma carne bovina, por exemplo, né? E ali já gera uma gordura e entrou no estado de temperatura ambiente, ela já vai ficar endurecida, né? Assim também a gente percebe no óleo de coco, né? Na gordura de coco quando é extraído, né? Enquanto ele está lá sem entrada de ar na loja, está ali líquido, né? A partir do momento que você abre, colocou na temperatura ambiente, ele já vai ficar endurecido, já vai mudar então o seu estado. Então, o óleo de soja não. Na temperatura ambiente, ele vai permanecer, né, líquido, como, né, todos conhecemos. Então, essa é uma segunda classe que nós iremos também falar um pouco mais. São os óleos, as gorduras, o sal, que você bem conhece também, tempero muito básico, né, de todos. E também o açúcar, que também é muito conhecido. Então, essa é uma segunda categoria. Uma terceira categoria, que nós vamos comentar aqui também, é os alimentos que são os processados. Eles vão além dos minimamente processados. Então, os processados, por exemplo, aqui, você às vezes olha aqui, o in natura ou minimamente processado. Aí depois você olha esse outro, já fica assim, né? Mas esse aqui não vai ser um ultraprocessado, né? Quem sabe? Uma das dicas é olhar sempre o rótulo. Alimentos que têm de 5 ou mais ingredientes adicionados, né, no seu modo de produção, ele então já é considerado um alimento ultraprocessado. É muita coisa adicionada. Tá? Esse aqui, se você for ler os ingredientes, ele diz assim: ingredientes, não com tomate. Aí acrescenta, né? Sem adição de sal, sem adição de açúcar, tá? Não contém gordura. Então aqui ele é apenas um extrato concentrado. Tem tudo a ver com o tomate, com a própria fruta, né? Então, O próprio fruto. Marineude, então se nos ingredientes tiver até 5 ingredientes adicionados, ele é apenas processado. Se tiver mais de 5, é ultraprocessado, é isso? De 5 ou mais. Muito bem, um detalhe bem importante. Sim. De 5 ou mais ingredientes, ele já passa a ser ultraprocessado. Esse aqui ele é apenas uma concentração de tomates, né? Muito bem, um detalhe bem importante. Um outro exemplo aqui também, esse aqui, tem a ver com milho? Tem, né? Tem a ver com milho. Está aí os grãos, é a forma dele. Tá? Então, é também um alimento processado. Por quê? Ele já foi adicionado, por vezes, né, uma salmoura. Aqui, né, os ingredientes dele é o milho, né? Aí tem a salmoura, mais algum ingrediente a mais, mas chega também a ter uns 3 ingredientes, não chega a 5. Tá? Então, esses alimentos eles fazem
parte da classe de alimentos que são aí processados. E a terceira classe, como nós já falamos, ela é a mais comprometedora, que pode, então, trazer um desvio da nossa saúde, né, do nosso bem-estar para a doença, né? Por exemplo, aqui, enquanto a gente viu aqui, tá, uma sequência aqui de... Vamos pegar aqui o exemplo aqui do milho, né? Tá aqui o milho, minimamente processado, nesse caso. Segue, então, aqui um processado. E agora chega, então, na última classe. Muitos, né, gostam aqui dessa classezinha, né? Eu era viciada, vou te ser sincera. Eu era viciada. E daquela que ainda não podia comer só um, tinha que comer mais de um. Hoje em dia já não mais, graças a Deus. Esse é um dos grandes problemas, é porque o paladar pede. Tipo assim, se lhe dá uma maçã, você agora come aquela maçã, aí tá. O cérebro já vai dar para você uma sensação de saciedade. O próprio cérebro já manda essa sensação de saciedade. Se você come um pacotinho desse, ou então uma bolachinha, né, de biscoito recheado, qual é a tendência, né? Você come meio pacote dela, ainda fica ainda, né? Se você não se lembrar que nem deve estar comendo, né? Aí você o quê? Come o restante. Come o restante. Então, porque o cérebro ele não vai conseguir dar essa indicação de saciedade, diferente, né, da reação de um fruto in natura ou minimamente processado para, né, um ultraprocessado. Tem um gosto diferente, tem um gosto muito bom, né? Então realmente muito chamativo ao paladar e fácil de adquirir. Para todo lugar que você vai, você encontra, né? Fácil de carregar, e assim se torna, então, um problema, né? Então, esses aqui são os ultraprocessados. Então, aí a gente vai Marineide, ver diferentes exemplos, né, de cada alimento no seu processamento que vai sofrendo, né? Marineide, eu achei bem interessante que você trouxe o exemplo bem objetivo. In natura ou minimamente processado, você nos mostrou o milho. Depois, o processado, que teve a adição de sal, você me mostrou o milho em conserva, né? E depois, o ultraprocessado, que praticamente não tem aquele... Ali o salgadinho, como se fosse um salgadinho de milho. Praticamente não tem o milho. Tem adição de tudo quanto é coisa, que você nem conhece, né? A Laís até comentou na live dela, assim, pergunte para sua avó. Se ela souber identificar o que está escrito ali, você pode comer. Você deveria comer, mantendo a alimentação, enfim. Mas se a tua avó já não conhece o que está escrito ali, já evite, né? Muito bem, gostei do exemplo. O açúcar, né? Se ali não apareceu o sal e açúcar que a avó conhece, né? Gordura, o restante. Então, bem prático. Exatamente isso. Esse salgadinho aqui, eu estive olhando os ingredientes dele. Tem cerca de aproximadamente 20 ingredientes. Só isso aqui, 20 ingredientes, sabe? É muita coisa. Sabe? É muito processado, ultraprocessado realmente. E eu lembro, Marineude, que assim, a minha adolescência foi muito lixo, sabe? Eu só comia porcaria. E eu lembro que quando eu comia um salgadinho desses, ele vem escrito atrás, eu não sei se nos dias de hoje ainda vem. É impossível comer um só. E eu olhava aquilo assim, realmente é impossível comer um só, eu comia dois. Porque o negócio aguça o paladar e faz a gente comer mais. Uma coisa que não nos traz muitos nutrientes, né? Não, é como você falou, imagina uma lista de 20 ingredientes que você nunca viu na vida, né? Não sabe nem como que aquilo ali vai atuar no seu organismo, né? É bem interessante esse tema que você está trazendo pra gente, Marineude. A gente desconhece os ingredientes que tem aí, né? Quem termina conhecendo, infelizmente, é o próprio corpo, é as células, né? O organismo, né? O sangue que vai receber aquilo, e aí termina despachando de forma indesejada, né? Às vezes causando aí uma enfermidade que a gente não tinha. Simplesmente pelo uso de certos alimentos, vai passar então a
ter que tratar aquela doença ou, infelizmente, conviver com ela o resto da vida. Quanto é sério, né? A questão É muito alimentar, né? sério. Eu sempre agradeço a Deus por ter conhecido essa mensagem de saúde, né? Porque eu realmente tinha um estilo de vida totalmente errado. Eu era fã dos ultraprocessados, como muitas pessoas são, né, Marineude? Hoje em dia o Sim, mundo tá assim, nessa loucura que não tem tempo para nada e vai pegando o que está pronto, não se preocupa com isso, né? E aí lá na frente tem as consequências, né? O nosso corpo não ele sobrecarrega porque ele não dá conta de eliminar aquelas coisas que ele nem está reconhecendo como alimento. Então é um assunto sério, exatamente. né? Caríssimo, né? Caríssimo. Então é sobre essas quatro categorias aí que a gente, né, vai continuar aqui o nosso bate-papo aqui um pouco mais, né? Um pouco mais Eu queria além. que você falasse, Marineude, um pouquinho mais sobre os óleos, gordura, sal e açúcar, né? O que eles são, na verdade, né? Porque você já comentou até a categoria deles. Você pode trazer um pouquinho mais de detalhes para a gente? Sim, então, eles são alimentos que eles são extraídos ali de alimentos in natura, né? Aí eles vão sofrer ali algum processamento, por exemplo, vão passar por prensagem, vão passar por moagem, eles vão passar por trituração, por pulverização, vão passar por refinos, até se tornarem um óleo. A gente conhece esse aqui, óleo de soja. A gente só pensa mesmo no óleo, não imagina, né, que ele veio ali do grãozinho da soja. Né? A gente não para pensar que tinha uma soja ali e foi extraído dela o quê? O óleo. E assim é cada grão. É o grão de milho, né? Aqui está o milho de pipoca, que é um minimamente processado, né? Foi então retirado da natureza, passou aqui por um processo, né, de secagem e mas o óleo de milho, né, vem exatamente do grãozinho de milho, né? E assim cada óleo, né? O azeite de oliva vem ali, né, passado uma prensagem ali no fruto e agora é extraído o óleo, assim, o óleo de coco, né, a gordura de coco, entre outros, né? Exatamente alimentos, alimentos que a gente costuma utilizar como temperos. São alimentos que são utilizados aí nas cozinhas próprias da gente mesmo em casa, nos restaurantes, aonde se produz alimento, né? Se costuma utilizar, então, esses óleos, essas gorduras. E o sal, a gente sabe aí que ele é extraído diretamente da natureza, das fontes de águas salgadas. Eles vêm de lá. Açúcar, tem aí várias fontes que hoje já oferecem açúcar, né? Tem açúcar de beterraba, já tem ali, né? Mas o mais conhecido é o açúcar da cana, que né, tem tido maior prevalência aí nos nossos conhecimentos. Então, esses são esses é, quatro ingredientes, quatro elementos dessa categoria que a gente deve usar com muita moderação, muito cuidado, porque eles também podem, em excesso, chegar a prejudicar a saúde, né? Até era a minha próxima pergunta, mas antes eu queria só dar uma boa noite pro pessoal que entrou depois, né? Que está aí com a gente, agradecer que estão aqui e lembrar eles que no final da live nós vamos ter uma surpresa aí, para ficar até o final com a gente. Mas, Marineude, então, você comentou que a recomendação que deu a entender é que se reduz o consumo de óleos, gorduras, sal e açúcar. Você pode explicar Sim. para a gente por que essa recomendação? Olha só, óleos, gorduras, sal e açúcar, eles são produtos alimentícios que eles, por vezes, eles contêm muito nutriente, têm alto teor de nutriente. E, ainda que sejam nutrientes, se ele for em excesso, ele vai, né, sobrar no corpo e não vai ser bom. Já começa a se transformar em até mesmo enfermidades. Por exemplo, né, os óleos das gorduras, eles têm aí calorias por grama.
em calorias por grama. Eles têm cerca de até 6 vezes mais calorias do que o grão do arroz cozido, o grão do feijão. Às vezes a gente diz assim, ah, o arroz vai engordar. E aí come coisas carregadas aí, fontes diversas de óleos, de gorduras. E imaginando que o que vai trazer ali um peso, né, uma obesidade, seria o que? As massas ali. Mas quando vai ver, por vezes é o alto teor de consumo de óleos e gorduras, porque tem um valor calórico muito alto, até 6 vezes mais por grama, eles tendem a ter de calorias. E podem ter aí, o açúcar ele pode ter de 5 a 10 vezes mais calorias do que o que se encontra nas frutas. Fruta doce, a fruta doce, mas o açúcar, tá, ele chega até ter de 5 a 10 vezes mais calorias por grama. Então, é sempre bom usar com moderação, porque vai aí contribuir para prejudicar a saúde. E também, esses produtos eles podem estar trazendo, como eu comentei há pouco, doenças que a gente às vezes não tem, adquire somente pelo modo de se alimentar, utilizando alimentos prejudiciais à saúde, né, comendo em excesso, ou alimentos prejudiciais à saúde, ou ainda que sejam saudáveis, mas comendo em excesso, eles vão desenvolver doenças e muitas dessas doenças estão interligadas aí com, por exemplo, as doenças do coração. O excesso, então, de calorias no corpo, ele vai desenvolver obesidade. Doenças ligadas à obesidade, temos aí o quê? As doenças do coração mesmo. Um pacote completo, né? Da obesidade, já vai para diabetes, hipertensão, doenças do coração. Exatamente. Então, toda essa classe aí, ela passa agora a fazer parte da vida do indivíduo. E são doenças que raramente se alcança a cura. Geralmente, uma vez adquirida, a pessoa vai ter que ser medicada o resto da vida para poder não ter um estado de piora e vir a um óbito a qualquer momento, né? Então, moderação de óleo, tá? De gorduras, eles vão evitar aí um diabetes, tá? Literaturas como da nutricionista Elisa Biasi, no seu manual Sabor da Saúde, cita que gordura pode causar um diabetes até mesmo antes do que o açúcar. A gente pensa só assim, o açúcar causa diabetes. Mas o excesso de gordura, ele pode também se tornar em açúcar no corpo. E aí vai o quê? Ter então essa alteração também para a questão do diabetes, né? O açúcar também, ele vai prejudicar os dentes, vai então aumentar o nível de cáries nos dentes. O sal, não tem coração que resista a sal. Tá? Quem gosta de muito sal, vamos usar o sal com moderação. Porque às vezes a pessoa é até esbelto, né? Magrinho, mas ele já tem um problema no coração. Porque às vezes o alimento dele é pesado no sal. Infelizmente na minha família teve um desses problemas, né? Meu pai, ele não tinha tendência a engordar, tinha dificuldade de pegar peso, né? De ganhar quilos, mas adquiriu a doença do coração. Por quê? Não foi causa de obesidade, foi causa do sal. Ele não se conformava com a comida no tempero legal. Minha mãe temperava, ele acrescentava o sal. Infelizmente, né, ele teve óbito por problema cardíaco mesmo, né? Parada e Marineude, você comentou uma coisa que até queria trazer esse assunto que eu acho bem interessante. Geralmente, a sociedade impõe que somente quem é obeso são as pessoas que têm problemas de saúde. E não é isso. Eu, por exemplo, eu sempre tive assim, um estilo de vida mais saudável, mas sempre, né, essa tendência à obesidade. E muitas vezes eu fui julgada como se comesse só lixo. Essa aí deve comer só lixo. E tá falando de saúde. E assim, até esse dia eu estava comentando com o Alex, muitas vezes eu pensei em desistir por causa disso.
Só que tem muitas pessoas que, como você até mesmo comentou, que são magras, mas passam longe de um prato de salada, não comem frutas, é muito fast food e são consideradas saudáveis porque a aparência delas é. E aí eu lembro que todo ano eu faço um exame de tudo quanto é coisa para saber como é que tá, né? E até acompanhar, ver o que eu preciso melhorar. E aí eu lembro que uma vez eu escutei uma pessoa assim, se é para ser vegetariano com essa gordura aí, eu fico do jeito que eu tô. Aí eu pensei para mim, né? Não falei porque eu sou educada, né? Assim, tento. Mas se eu for fazer um exame com essa pessoa e comparar, eu tenho certeza que o meu exame vai dar melhor do que o dela. Porque a alimentação, ela ainda é melhor, sabe? Então, assim, tem muito esse preconceito de julgar as pessoas, achar porque ela está obesa, que ela não come bem. E aí, esse ano que eu descobri que eu tô com 2 problemas de saúde que me impedem na perda de peso. Entende? Então, assim, eu estava sendo julgada por uma coisa que não existia. Mas isso é outra história, né? Vou deixar você continuar. Me empolguei. Realmente, essa questão do julgar, a gente deve se colocar no lugar da gente, né? Porque não cabe a nós julgar, porque um julgamento, né, é algo desconhecido, né? Principalmente se tratando dessa natureza. A gente desconhece totalmente aquilo que a gente está, né, levantando julgamento. Porque tem a questão, né? As pessoas às vezes tem uma questão de peso, tem a questão do metabolismo, às vezes a pessoa está realmente tratando uma enfermidade e um comprimido que ele toma para aquela enfermidade já vai o quê? Aumentar de hormônios, né? E assim vai. Cada processo, né, de modificação ali no corpo pode contribuir, né, para essa dificuldade, né? De... E exatamente. E esses problemas de saúde que eu tive, Marineu, são coisas que eu trago de anos, antes de ser vegetariana. Entendeu? Só que assim, eu fui em vários médicos, ninguém diz nada, ninguém acha nada. E foi coisas que eu vim sofrendo há anos, e tipo assim, sofrendo comigo, sofrendo com julgamentos, e, e graças a Deus agora eu tô, né, fazendo tratamento e as coisas estão andando. Mais para frente a Sim. gente fala sobre esse assunto aí. Certo. Então, né? Como nós estávamos comentando, né? Pessoas que por vezes são magras, né? Quando menos a gente espera, estão perdendo a vida por causa de um uso de excesso de alimento que ainda seja considerado saudável, como a questão dos óleos, gorduras e açúcar e sal, né? Açúcar, sal e assim, né? Então, essa é a categoria que a gente deve também dar muita atenção. Marineude, você citou o guia alimentar, né? Ele é um guia maravilhoso. Até a Laís também comentou que ele é para acesso à população. Mesmo assim, a população não sabe dele, né? Mas se digitar lá no Google guia alimentar para a população brasileira, você baixa tranquilo. E ele vem com orientações que a Marineude está aqui trazendo e outras, né? Muito importante para o pessoal que quiser. Riquíssimo, né? Riquíssimo. Ótimo, né? E a gente não sabe, né? Eu só vim aprender porque vim estudar, e ele é para acesso à população, né, Marineude? E a população não tem acesso. Lá cita listas e listas de alimentos pelo nome. Vai dizendo, olha, você não deve comer isso, não deve comer aquilo, não deve comer aquilo, ou você deve se alimentar disso, disso, disso. Então, alimentos citados pelo nome, fácil de entendimento. É realmente para a população em geral. E Marineude, você pode comentar para a gente por que lá no guia diz que se deve evitar os alimentos processados? Processados, né? Usar com moderação, né? Isso. Porque devemos, né, utilizar os alimentos processados com moderação. Exatamente, né? Eles entram nesse mesmo fator que nós terminamos de comentar. Por causa do que é acrescentado ali neles, eles vão então terminar desenvolvendo doenças que a gente não tinha. Então, utilizar com moderação. Não abusar, né? Por quê?
Ali ele já tem o quê? Um alto teor de sal, um alto teor, por vezes, de açúcar, um alto teor de vinagre. Pense aí, existem alguns produtos que, por exemplo, um ovo de codorna, são por vezes feitos uns potinhos, né, ali, à base de conserva, vinagre. Às vezes você vai se alimentar daquilo e tem um gosto totalmente diferente. Está carregadíssimo ali no sabor vinagre. Às vezes vem carregado em sal, em sódio, né? E alguns alimentos, como por exemplo esse aqui, que a gente já deu exemplo, tá? É um alimento processado. E para que mude por vezes algum sabor pelo processamento que ele leva, é acrescentado ali uma adição a mais de conteúdos como, por exemplo, o sódio. E a gente não sente por causa de temperos, né, que por vezes prevalece, né? Mas precisamos observar, né, os rótulos, as quantidades, tá? E o que a gente deve estar utilizando por dia, quantidade diária, para que isso não venha a se exceder daquilo que a gente precisa adquirir ou ultrapassar, né, para não desenvolver essas doenças. Porque, por mais que ele seja apenas um alimento processado, pode ter um alto nível de gordura, um alto nível de sódio, né, um alto nível de açúcar. E se a gente ingere muito mais do que o que deve, vai terminar adoecendo em algum momento. As células, né, elas não vão existir, né, sem desenvolver aí uma enfermidade por vezes conhecida ou por vezes até mesmo desconhecida, né? Porque um câncer mesmo ninguém espera, né? De repente, devido a estar entrando aí alimentos que a gente não deveria estar ingerindo ou uma ingestão de alimentos em excesso, pode em algum momento, né, desenvolver um nódulo estranho e daqui a pouco, né, quando menos espera, é um câncer, né? Então, tudo Muito isso bem. pode aparecer aí por usos, né, de alimentos que vão além do que deve ser recomendado de consumo. Muito bem, Marineude. Para quem está entrando agora na live, a Marineude está falando, nos dando as recomendações, as melhores escolhas dos alimentos. Aí ela comentou sobre os alimentos in naturas ou minimamente processados, e agora ela falou dos processados, que são geralmente aqueles que têm a adição de sal, açúcar, as conservas, né, Marineude, assim, mais ou menos, que pelo esse excesso que tem de sal, poderia estar nos trazendo alguns prejuízos, né, no futuro, né? Mas nós temos a categoria que dá o que falar, né, Marineude? Ultraprocessados. Pode comentar um pouco mais para a Então, gente? esses aí são produtos bem perigosos, né? Que são atrativos ao paladar. E só que esses alimentos, eles, como já comentamos, eles, por vezes, eles têm produtos de características produzidas mesmo em laboratório. Eles são considerados como versões, simplesmente versões daqueles alimentos que foram originais, né? Só versões. Ali, às vezes, ele traz a cor, por causa dos corantes acrescentados, traz ali, né, uma simulação realmente, né? Simplesmente, né, uma lembrança do que foi aquele alimento, como nós já comparamos aqui. A diferença aqui desse alimento, né, até ele chegar nesse aqui. Esse, Aqui é esse considerado exemplo, uma versão. esse exemplo que eu achei o máximo que você trouxe, viu? O milho in natura, ok? Depois veio o milho em conserva e depois veio o salgadinho de milho. Praticamente não tem milho, né? Esse seria o ultra Não processado, tem, né? não tem. Só ali, sabe, só mesmo o aroma, os corantes, sabe, os conservantes, para poder dar então aquela lembrança, né, de que isso é milho, né? É, E assim segue com outros exemplos. Por exemplo, aqui. Aqui temos a laranja, fruto maravilhoso, gosto muito. in natura. Aí tá, in natura ali, ou minimamente processado, né, por alguns processos já feitos. Aí então ele se torna esse aqui, é um suco.
veio lá, foi fabricado aqui, não é veio da empresa, tal. Mas, se você for olhar o rótulo, aqui está dizendo que é suco de laranja concentrado. Então, tá de boas. Ele é o suco, né? É o suco. Tá de boas, né? Você pode utilizar ainda aí, né, com uma certa segurança. Não exagerado também, né? Porque vai prejudicar. Agora, o que dizer desse aqui, né? Olha aqui. A suquita. Cerca de aproximadamente 20 ingredientes, tá? Se você ler o Nossa, rótulo disso aqui, sabe? Por volta de 20 ingredientes que tem nesse rótulo aqui. Coisas que realmente a avó não, não conhece, né? a avó não vai conhecer. Né? Tá? Então, esse aqui é totalmente ultraprocessado, né? E tem outro parente dele aqui. Quem não já conheceu isso, né? Quem não já Ai, conheceu é. isso, né? Às vezes de criança, às vezes a gente dando, né? Marineude. Olha, deixa eu até te Aqui, falar. Eu era uma pessoa que eu era viciada no refrigerante. Era o dia todo refrigerante. Aí, quando eu conheci essa mensagem de saúde, eu resolvi parar com o refrigerante. Essa foi a primeira coisa. E eu certo. troquei o refrigerante pelo suco de pacotinho. Ou Oh, cada negócio. oh, nada, né? Que troca que eu fiz, mas tudo bem. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né? E aí a gente vê que a troca não é 6 por meia dúzia, que nem diz o ditado, né? E aí, que nem eu digo assim, é um passo de cada vez na vida da gente. A gente vai aprendendo, a gente sempre tem muito que aprender, né? E porque você trouxe aí os dois, você tem uma lista imensa de ingredientes que é ultraprocessado, que realmente você não tem a característica, os nutrientes realmente que da fruta, né? Então, pode continuar aí. Desculpa me Às meter onde aqui vezes contar. tem rótulo que vem escrito assim no pacotinho como esse, assim, 1% de laranja. Gente, o que é 1% de laranja? 100% é lá em cima, 1% chega, desce e entra no chão. Né? É Nossa, nada, né? Só a lembrança mesmo de que existiu laranja, né, ali. Então, são alimentos perigosíssimos, né? Olha só, outro exemplo aqui também, assim, um alimento como esse. Normalmente esse alimento, ele é produzido, o mais comum é trigo. O trigo, quem conhece o trigo, plantio de trigo, né, vai ver que ele é uma planta, né, que está ali, ele vai produzir ali um cacho, né, idêntico a um cacho de arroz também. Depois ele é transformado na massa, né, por um processamento. E a partir então, né, dessa massa, essa farinha de trigo, se faz então produtos como esse, que aqui também não vai ser ultraprocessado, não, tá? Ele é uma adição aqui de água com a massa, tá? Água e massa. Essa mistura, tá, da farinha com a água, ele não se torna um alimento processado, é apenas um alimento processado. E aí então depois chega nesse estado aqui, né, Grazi? Chega aqui, nossa. né? O Ai, famoso Marinês, você tá miojo, me né? mostrando aqui e eu tô me lembrando da minha alimentação, amiga. Sabe, eu, eu era viciada em miojo e eu não comia só o miojo. Quando eu cozinhava um miojo, eu botava 6 ovos cozinhar junto. Amiga, eu tava Eita. assinando a minha sentença de morte prematura ainda, porque eu tinha uma alimentação muito errada. Só tu vendo. Você agora falando, eu vou me lembrando. Pode colocar dentro do macarrão, tá? Dentro desse aqui, o Eita! guia diz assim, não utilize, tá? Então, gente, aqui é alimento, isso aqui é macarrãozinho frito, né? Macarrãozinho frito, tem gente que come até cru, né? Porque faz sentido, né? É, Tá frito, aí o que? Ele é carregadíssimo em sódio, ele é carregadíssimo em gordura, você não tem noção. Se você observar, até mesmo no momento que você põe ele lá na água, se você observar, você já vai ver ali, tá? Que ele já tem ali um certo nível de gordura, tá? Então, e o tempero dele também é muitos ingredientes. Se você olhar aqui no rótulo, é muito ingrediente, tá? Temperinho também contém muito ingrediente, sem falar que são substâncias que podem despertar um câncer a qualquer momento, né?
por causa do tipo de processamento, né, de acréscimos de elementos conhecidos e desconhecidos que existem nele. Então, o conselho é que se não use. Aí, lembramos também do biscoito recheado, gordura hidrogenada, né? Aí, outros e outros elementos. Tudo isso são alimentos que são chamados aí de classe de alimentos ultraprocessados. Aí a gente vai e se lembra dessa aqui. Qual? Né? Ali temos lá o biscoito recheado perigoso, mas água e sal. Beleza, maravilha, água e sal. Se você for olhar, aqui tem inúmeros ingredientes também, não é só água e sal. É um alimento também ultraprocessado. Tem momentos, gente, que uma pessoa, quando está com uma certa enfermidade, prefira o pão francês do que isso aqui, tá? Prefiro o pão francês que ele vai fazer. Mas trazer um maior benefício para aquela pessoa, porque se ele comer um desse aqui, é capaz de alterar o quadro daquela enfermidade que ele está tratando dela. Tá? Então, isso aqui também, água e sal é aqui só a face, né, do produto, né? Mas é importante ler os rótulos, tá? Porque um produto também ultraprocessado. E assim vem as barrinhas de cereal. Ah, nossa, de cereal, maravilha. Ultraprocessado. Isso são inúmeros. É uma lista, aconselho. Abra o guia alimentar da população brasileira, tá? Porque assim só uma Muito live não bem tem. lembrado. Tá? E só fechando aqui esse assunto aqui desses alimentos, né? Todos esses alimentos aqui, das classes mais, por mais que eles sejam, né, um alimento de uma classe saudável, como os óleos, gorduras, sal, açúcar, tá? Se você usar em excesso, vai se dar no mesmo caminho. Vai adquirir obesidade, vai desenvolver uma doença do coração, tá? Uma diabetes. Pelos ultraprocessados, cânceres, sabe? Tem uma maior chance, né, de vir a desenvolver no organismo onde não tem. E assim, todos eles levam assim ao mesmo caminho, o uso do excesso ou por vezes o uso costumeiro. Se fizer um cardápio do seu dia a dia, daqui a pouco o coração está doente, tá? E as células elas não resistem, né? Temos então que realmente cuidar do corpo, porque podem então, em algum momento, trazer uma enfermidade indesejável. Indesejável não, que ninguém deseja estar enfermo, né? Mas Muito bem. cuidemos do nosso corpo, tá? Vamos então considerar a frase: você é o que você come. Se você come qualquer coisa, sua saúde vai de qualquer jeito. Se você come com qualidade, cuidado, aí então a sua saúde também vai de qualidade. Então, exatamente Muito isso. bem. E lembrando que essa frase que a Marineude comenta, que você é o que você come, ela não está falando em questão de estética. Ela está falando, né, na questão de você comer coisas que vão te trazer vida, nutrientes, ok. Agora, se você escolher para aqueles alimentos que não têm os nutrientes necessários para te trazer saúde, você vai acabar se tornando, trazendo doenças, né? E, Marineude, tem uma pergunta aqui. Vamos A ver se a gente Ângela, responder. ela está perguntando assim, ela quer dicas de como se livrar desses alimentos que para quem já tem um dia corrido aí. Então, Você, né? que dica você Quem tem, daria? quem tem o dia corrido, né? Desespero da vida. Então, gente, antigamente a gente ouvia falar assim, pessoal que usa marmita, né? O pessoal levantava cedo, fazia marmitinha, levava para o trabalho. Isso ficou para trás. De um tempo para cá, virou moda. Para onde as pessoas vão para o trabalho, né? Leva já marmitinha, dá um jeito de aquecer por lá. Às vezes a gente participa de programações assim, como encontros de nutricionista, entre outros encontros, e lá o que eles servem, né? Serve então a marmita, marmita congelada, por vezes, né? Congelada, e ali tem a oferta lá do micro-ondas, onde se aquece. Então, é uma das opções exatamente essa. A gente pode estar aí preparando o alimento e congelando. Você pode congelar até mesmo a marmitinha completa. Você faz ali o seu legume cozido, faz ali a sua proteína, né, de carne cozida, ou se você, né, é vegetariano, prepare então a sua porção vegetariana.
o arroz, o feijão. Tá? Um prato ideal, geralmente ele é composto por as saladas cruas ou então os vegetais cozidos, né? Legumes cozidos. E o arroz e o feijão, que devem sempre aparecerem no prato, que é a soma de um com o outro, vai então completar os nutrientes. É ali a proteína vegetal e tem também que ter uma porção animal, né? Uma coxa de frango ou um bife, né? Recomenda-se sempre o bife do tamanho da palma da mão, né? Que é uma recomendação ali de proteínas para uma refeição. Tá? Então a dica é prepare a marmitinha. Pode até o quê? Congelar. Congela ali várias marmitinhas e depois então, né? Havendo então a possibilidade de aquecer no micro-ondas, aqueça. E se não, apela para cuscuzeira, né? Para qualquer coisa, né? Eu costumo usar em casa até mesmo a cuscuzeira. Pega o arroz congelado, joga lá dentro e pronto. Né? Logo está aquecido, né? E assim a gente pode ir passando aí o dia a dia fazendo a prova marmitinha. É uma das dicas. É, Marineude, essa tua dica, ela é excelente. Quando começou as voltas às aulas, eu também estava bem no correrio e era isso que eu estava fazendo, sabe? Eu fazia no domingo toda a minha alimentação da semana, congelava as marmitinhas e no meio da semana era tranquilo. Eu só fazia uma saladinha na hora e o resto estava tudo ali, bem de boa. E Marineude, qual que seria a recomendação final então pra gente? Então, gente, como aqui uma das frases finais, né, que ele faz uma frase assim para fechar, ele chama lá de regra de ouro. Diz assim, olha, prefira sempre alimentos in natura ou processados do que alimentos ultraprocessados. Então, prefira sempre alimentos in natura e alimentos minimamente processados, além de qualquer outra categoria. Se você puder fazer um molho de tomate, né, como a gente viu, né, na receita aí do nosso amigo aí da live de ontem, né? Ele até comentou isso, aqui. Né? Faz uma parmegiana de chuchu. Ah, então. Tá aí. Então está aí, né? Então, pode fazer um molho de tomate? Então faça. Prefira sempre o in natura ou minimamente processado, a culinária de casa. Prefira sempre, antes de preferir qualquer outro alimento ultraprocessado. Então fica a dica, tá? E o interessante, né, Marineude, assim, ressaltando o guia alimentar, o pessoal leia o guia, porque ele incentiva a pessoa a desenvolver habilidades culinárias, né? Porque você mesmo vai preparar o seu alimento e saber o que você está comendo. Então, assim, não trazendo só para mim que faço cursos de culinária, mas, por exemplo, a Flávia lá do Rio Grande do Sul que vai estar com a gente, também tem lá, se entrar em contato, ela pode abrir cursos. Na terça-feira nós vamos ter o Bambu Chuveiroso, ele tem muitos cursos online, que a pessoa pode estar desenvolvendo essas habilidades culinárias. Ele tem DVDs, eu iniciei com isso, com os DVDs dele, ensinando a cozinhar. Então, assim, procure desenvolver essas habilidades e você vai pegar gosto. E aí, prepara as marmitinhas e você pode ter uma semana bem... Gente, eu tenho uma semana tranquila quando estava nas aulas, eu estudando de manhã, estudando de noite, trabalhando 2 tardes na semana e cuidando da casa, marido, essas coisas. E para mim, a melhor coisa assim da comida era ter a comida pronta. Só ali, tirar, esquentar, fazer uma saladinha e tá pronto. Você não precisa estar ali e se envolvendo 1 hora e pouca na volta do fogão. É uma coisa mais prática, né? Exatamente. Adianta a vida e traz mais saúde, né? Então, as minhas últimas palavras aqui do momento é texto bíblico que a Bíblia traz, lá em 3 João 2. Eu gosto muito desse texto, quando ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Então, esse é o desejo de Deus para você. Cuide da saúde, porque Deus deseja que você tenha saúde. É isso, tá? Obrigada pela atenção de todos. E aqui já deixo o meu abraço. A gente que agradece, Marineude. Você foi uma bênção.
E, Marineude, nós estamos com a chefe Flávia aqui online. Eu quero convidar ela para entrar Sim. aqui. Manda um convite para a gente convidar o pessoal para amanhã, Flávia. E ela até comentou, ó, os DVDs do Bambu Chuveiroso estão em promoção. Gente, eu olhei lá, tem, olha, uma porção de receitas. Ele vai falar terça-feira dos DVD dele e eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu tenho até hoje os meus aqui, já usei. Eu acho que está na hora de eu doar também para ajudar outras pessoas que querem aprender, porque eu olhava direto os DVD dele e é muito bom, gente. Bom, Flávia, bota aí no comentário, estamos esperando você entrar, me mandar uma solicitação aí, para a gente fazer o convite, gente, especial para a live de amanhã. A live de amanhã vai ser com a chefe de cozinha, Flávia, e ela é lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. E olha que interessante, Marineude, ela tem um restaurante vegetariano estrito, ou seja, é Maravilha, vegano, em terra maravilha. gaúcha ainda, né? Esse pode. E assim, e ela faz cada coisa que eu daqui, eu fico doida. Eu digo pra ela assim, eu queria muito morar aí. Mas eu penso assim, se eu morasse lá, eu acho que eu ia falência, porque eu ia comer direto no restaurante dela. Ela faz almoço, faz lanche, faz rodízio de pizza, tudo vegetariano estrito. Aí eu fico aqui babando nessa distância, né? Ela estava comentando aqui, vamos ver se ela vai entrar. Vou botar aqui, Flávia, cadê você, Flávia? Ela é muito gente boa, vocês vão gostar dela também. Assim como da Marineude. Pessoal, gente, e comentem aí se vocês estão gostando desses dias de live, se vocês querem que a gente continue, isso é muito importante. Me chama que eu entro. Flá, você tem que mandar uma solicitação para mim. Deixa eu tentar aqui convidar, vamos ver. Convidar, precisa. Ok. Você está no computador ou está no celular? Porque do computador eu vi que ultimamente a gente não está conseguindo. Me chama. Opa, acho que a Marineude acabou saindo. Não precisava ter saído, Marineude, pode voltar. Flávia, você conseguiu mandar? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Flávia aqui. Ok. Pessoal, então, eu não sei se a Flávia vai conseguir entrar no celular. Flávia, vê se você consegue enviar o convite para mim, porque eu aqui te convidando pede que você tem que ter uma versão atualizada do Instagram. Aparece assim para mim. Vê se você consegue mandar o convite. E Marineude, se você quiser entrar novamente para nós fazer a chamada de 3 também, não tem problema. A Flávia ia comentar com a gente sobre a live de amanhã. E ela ia trazer alguns detalhes muito importantes, gente. Mas vamos ver se eu consigo ela entrar. Flá, cadê o teu menino aí? Vai te ajudar? Deixa eu ver aqui. Ó, Marineude. É. Aqui para mim, vamos ver se vai aparecer. Se não aparecer, gente, a gente encerra e aí amanhã a gente volta com as novidades. Eu faço a propaganda aqui. A Marineude entrou. Isso Voltei. aí, Marineude. Faltou. Muito bem. Só estou esperando a Flávia. A Flávia ainda não conseguiu entrar. Vou tentar mandar um convite. Mas aqui, Flávia, quando eu mando o convite para você, aparece assim, ó. Saúde no Garfo precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Aí foi bom que a gente já viu esse detalhe hoje. Se há algum probleminha, dá para resolver até amanhã, né, Flávia? E aí ela entra amanhã. Agora ele está escutando, não chega convite. Certinho. Ai, Flá, então, como eu te falei, para mim parece que você precisa de uma versão atualizada, né? Mas a gente faz um teste amanhã, eu e você, e aí é uma pena.
Eu sei que você tinha se preparado para entrar hoje com a gente aqui, mas eu não consigo mandar o convite para você e eu acho que você também não está conseguindo entrar, né? É. Mas, Marineude, quero te agradecer mais uma vez. Você foi maravilhosa, eu gostei muito. Você trouxe bem detalhadamente o assunto aí. E um tema muito importante para os nossos dias de hoje, que estamos, sem notar, nos deixando nos envolver cada vez mais com os ultraprocessados, né? Largando, às Com vezes, muitas vezes certeza. de mão os in natura, né? Às vezes por desconhecimento, né? Como por exemplo, Uhum. não vou levar biscoito recheado, vou levar a bolacha, água e sal. E aí, né, vai se É, dar num resultado bem consumado, né? é que nem eu te falei daquela minha troca, né? Quando eu comecei, que eu troquei o Conhecer, né, refri pelo ler, suco de buscar. pacotinho. E eu achei que tava fazendo uma grande troca, entendeu? Então, assim vai acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Flá conseguiu. É, eu vi que o da Marineude aqui também deu uma falhada. Tá rodando aqui pra mim. Dificuldade Aí, de voltou. carregamento aqui também, né? Sim. Mas foi muito bom, Marineude. Então, já que a Flá não acho que não sei se vai conseguir entrar, eu vou fazer a propaganda, vou tentar fazer a propaganda pela Flávia. Chefe de Faz cozinha, aí que tá pronto. né, gente? Não perde, convida os amigos de vocês amanhã. A Flávia, ela tem uma história linda, vocês têm que ver, ela largou tudo para investir, para ir para o lado da gastronomia. E hoje, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ela tem um restaurante vegetariano estrito, um restaurante vegano. E olha que eu vejo as coisas lá, se vocês olhar, procurem. Tá? Ela até comentou aqui saúde no garfo. Entra lá, olha, vocês vão ficar admirados com as coisas que ela faz. E tem bastante sucesso o restaurante dela lá. Ela é uma chefe de cozinha ótima. E aí eu comentando com ela assim, vamos trazer um pouquinho mais da tradição gaúcha, né? Porque assim, gente, eu amo o estado de Santa Catarina, sabe? Eu amo. Só que eu só nasci lá. Diz minha mãe que com um mês a gente foi morar no Rio Grande do Sul. Então, gente, eu sou gaúcha, não tem. Ó, ela vai entrar. Porque a tradição que eu me criei foi gaúcha, né? Toda gaúcha. Então, assim, eu comecei a falar com ela, Flávia, o que, que nós vamos fazer? Aí ela citou carreteiro, churrasco. Ah, não, gaúcho, quando fala em gaúcho, a primeira coisa que lembra é o churrasco. Então, ela vai trazer pra gente um churrasco, um veg churrasco. Imagina, gente, quem disse que gaúcho não pode comer churrasco? É vegetariano, gaúcho e vegetariano, né? Ó, pra mim, vamos ver se ela. Apareceu o convite, eu aceitei, só que até agora ela não entrou. Mas vamos ver. Convidado, ok. Então vai estar maravilhoso, gente. Ela vai fazer um veg churrasco lá do restaurante dela. Ela vai contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência dela de montar um restaurante vegetariano estrito numa cidade de gaúcho, né? Que a tradição, a cultura lá é churrasco. Então, ela vai trazer essa experiência para gente. Ela vai contar um pouquinho do que ela faz lá, né? Além do almoço, ela tem. O que eu fico apaixonada imaginando é o rodízio de pizza, viu? E ela tem lanches também. Maravilha. Então, tudo isso me chama muita atenção. Flá, eu acho que não sei se vai dar para você entrar. Para mim aqui não tá dando, não. Mas eu quero ver do pessoal que está escutando aqui, ó. Acho que agora vai dar. Ei! Nossa chefe Flávia está aqui com a gente. A internet está um pouquinho rodando aí, mas muito feliz que ela está aqui com a gente, Flá. Se apresenta aí para nós, Flá. Comenta um pouquinho de amanhã. Eu tentei botar aqui um fogo desse churrasco aí, ó, na churrasqueira, melhor dizendo, para sair esse churrasco amanhã. Mas a internet acho que não está muito boa, né, Marinês? Para você também aparece que está rodando? Agora no momento carregou, né? Mas tem momento que fica assim, carregando e agora falhou mesmo aí.
Voltou. Eita, não Não deu, vai né? dar. Mas, gente, o convite está feito e eu aguardo vocês amanhã com a gente. Foi até bom que a gente fez esses detalhes de internet. Para amanhã está tudo ok, né, Flávia? Marineude, obrigado. Um beijo por você estar aqui com a gente. Eu vou ter que Beijo. encerrar, porque senão o Instagram mesmo encerra por conta, né? Certo. Então, eu Gente, espero tchau, vocês. tchau. Abraço a Tchau, todos tchau. e cuide da saúde, porque Deus quer que tenhamos saúde. Tchau, boa Amém, noite. Marineude. Beijo, beijo. Tchau. Até Beijo. amanhã, Tchau. pessoal. Aguardo vocês amanhã com a gente, né? No Insta novamente, com a chefe Flávia. Beijão para vocês. Flá, te chama aí para